todos agora estão observando os navios. Eles estão acompanhando as manchetes, acompanham as declarações de Washington, Teherã e Paquistão. E a maioria das pessoas acha que isso se trata de uma negociação. Existe um pouco de negociação, mas não é disso que se trata. Isso é um teste de vontade, um teste de resistência, um teste para ver quem entende o jogo e quem não entende. Porque a pergunta por trás de tudo o que estamos vendo agora é realmente muito simples. Quem vai ceder primeiro? Vai ser o regime de Teherã ou vai ser o presidente Trump, o presidente dos Estados Unidos? Se você não entende como o Irã pensa, não consegue compreender esse processo ou seu funcionamento. Isso não é só sobre política, não é só sobre estratégia. Isso remonta a duas raízes profundas nas quais precisamos mergulhar: a arte de governar persa e a doutrina dos xiitas. Você junta essas duas coisas e elas produzem algo muito específico. Algo que infelizmente não foi compreendido pelo Ocidente por muitos e muitos anos. Paciência como uma arma. Existe um provérbio persa: turve as águas e você conseguirá pegar o peixe. Turve as águas e os peixes não sabem para onde ir. Eles desaceleram e aí você pega o peixe que quiser. O que isso significa? Significa prolongar a situação, obscurecer suas intenções, exaurir seu oponente. Quando eles cansarem, você pega o que quiser. Isso não é apenas uma metáfora. Essa é a estratégia operacional do Irã. Estamos vendo isso acontecer agora. O Irã não negocia para chegar a um acordo. O Irã negocia para mudar o acordo, te superando pelo cansaço. Agora, para executar essa estratégia, o regime iraniano, o regime de terror iraniano, precisa de duas coisas. Ele precisa sobreviver e precisa de poder de barganha para usar enquanto sobrevive para desgastar seu oponente. Se perderem qualquer uma dessas coisas, todo o sistema em que apostam desmorona. Então, de onde vem o poder de barganha deles? A primeira alavanca do Irã é bem simples. Já falamos sobre isso antes. É energia. Você interrompe o tráfego no Estreito de Hormuz, interrompe o transporte marítimo. Os preços do petróleo disparam e tudo fica mais caro. E, de repente, a Europa, que até agora praticamente não tinha nada a ver com isso e não respondeu às exigências dos Estados Unidos. E há exemplos da Espanha e de outros países que até se recusaram a permitir que os Estados Unidos usassem seu espaço aéreo sob pressão. A Europa está sob pressão. Os mercados europeus estão sob pressão. Os políticos europeus estão sob pressão porque os preços do nosso café, das TVs de tela plana, todos os preços estão subindo. E o mais importante, quando você para no posto de gasolina para abastecer o carro, você vê aquele número subindo. Uau, esse tanque está me custando muito dinheiro. E mesmo que os Estados Unidos estejam relativamente isolados, ou seja, obtenham seu petróleo internamente, o choque no sistema também fez os preços do petróleo nos Estados Unidos subirem. E essa pressão retorna a Washington e ao presidente dos Estados Unidos. Agora, eis o problema para o Irã. No momento, o presidente Trump não parece preocupado, pois os Estados Unidos estão menos expostos que a Europa. Porque ele entende algo muito crítico. A dor de curto prazo é suportável e, de fato, está sendo tolerada. Os Estados Unidos continuam funcionando. Porém, não se pode tolerar uma perda estratégica prolongada. Ou seja, se o Irã tiver capacidade nuclear e estiver ameaçando o Estreito de Hormuz com essa capacidade nuclear, ou Israel, ou Arábia Saudita, ou os Emirados Árabes Unidos, todos aliados dos Estados Unidos, então isso afeta os Estados Unidos. E se tiver capacidade nuclear para garantir a segurança do Estreito de Hormuz, isso significa que, não importa a situação, mesmo que o Irã e a China decidam atacar Taiwan e prejudicar sua indústria, ninguém vai conseguir impedir o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz para alimentar as ambições imperialistas da China, porque eles têm uma arma nuclear. Isso pode impactar diretamente Washington, D.C. O segundo trunfo do Irã é o tempo. Eles acompanham o calendário e o sistema político dos Estados Unidos. Eles se perguntam, será que conseguimos adiar isso até que Trump fique pressionado pelo próprio partido nas eleições de meio de mandato? Essa é a aposta deles. Agora, Trump pode pensar em duas coisas. Ou o Congresso já está travado mesmo, então é melhor eu agir agora e provavelmente isso não vai mudar muita coisa.
Sem um Congresso funcional, vou depender principalmente da política externa que está sob meu controle, ou ele pode estar apostando tudo para tentar garantir um resultado decisivo e definir o cenário político no futuro. Mas o Irã está apostando no tempo. Eles sempre apostam no tempo. A terceira alavanca em que o Irã pode apostar, embora eu ache mais fraca e não tenha certeza se estão mesmo apostando, talvez seja a China. O Irã adoraria transformar Hormuz em uma confrontação entre os Estados Unidos e a China. Mas é aqui que os Estados Unidos viraram o jogo, e isso é fundamental entender. O Estreito de Hormuz não está fechado para toda a navegação. Não está fechado. Os navios conseguem passar pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos garantem a passagem dos navios, desde que removamos todas as minas, o que faremos nos próximos dias, permitindo o fluxo do petróleo. Há apenas uma restrição. Um navio não pode carregar petróleo dos portos iranianos. Só isso. O que isso significa? Um petroleiro chinês pode transportar petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Ele pode pegar petróleo da Arábia Saudita. Ele pode buscar petróleo em qualquer lugar do Golfo, exceto no Irã. Agora, essa é a genialidade da estratégia, porque a China ainda está funcionando, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado para navios iranianos. Ou seja, a China consegue sobreviver. Não é o ideal, mas eles conseguem sobreviver. Os Estados Unidos pegaram a maior arma do Irã e a transformaram em uma barreira entre o Irã e a China, porque agora a China está recebendo seu petróleo, o sistema global está funcionando e o Irã é quem está sendo isolado. Agora pense na alternativa. Se o Irã fechar totalmente o Estreito de Hormuz e ameaçar a navegação, não prejudica os Estados Unidos primeiro. Eles nem atingem a Europa primeiro. Eles prejudicam a China. 70% do petróleo da China vem do Oriente Médio e do Golfo. E agora a China tem uma escolha. Ou vai pressionar o Irã para recuar, ou vai recorrer aos Estados Unidos para reabrir a rota. Essa é a armadilha. Os Estados Unidos conseguiram virar esse jogo. Assim, se o Irã parar de transportar pelo Estreito e a China não puder mais receber petróleo dos países do Golfo, a China terá que pressionar o Irã para abrir o Estreito. Agora deixe-me explicar algo que a maioria das pessoas não entende, e eu também não entendia isso antes de investigar isso direito. Poços de petróleo não funcionam como torneiras, não dá para simplesmente ligá-los e desligá-los como a torneira da sua pia. Depois de operacional, um poço de petróleo continua fluindo. Para interromper a produção de um poço de petróleo e tampá-lo, a pressão no poço diminui, fluidos se acumulam nesse poço. A infraestrutura se degrada. Às vezes você consegue reativar esse poço, mas às vezes nem é possível reativar esse poço. Não importa o que faça, nunca terá o mesmo nível de produção. Vimos isso nos Estados Unidos, no Texas e na Dakota do Norte. Durante a colapso de 2020, milhares de poços foram fechados. Alguns deles voltaram mais fracos, mas muitos nunca voltaram porque já não eram mais viáveis. Agora aplique isso ao Irã. Se você bloquear as exportações deles, a capacidade de armazenamento de petróleo se esgota, a produção para e os poços são fechados. E agora você não está apenas atingindo a economia iraniana de hoje, você está destruindo a capacidade futura do Irã como fornecedor de petróleo. Isso é um dano de longo prazo, isso não é uma sanção. Isso é sufocamento econômico do regime de terror iraniano ao longo do tempo. E enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto todo esse sufocamento está ocorrendo agora, porque o Irã não consegue se livrar do seu petróleo e seus armazéns estão transbordando, as negociações continuam. Para entender mais sobre isso, aliás, sobre a produção de petróleo, se você fala hebraico e consegue ouvir em hebraico, há um podcast brilhante que aprofunda o tema, feito por Nitzan David Fuchs, chamado Mishkach Gadol, o Grande Jogo. O que estamos vendo acontecer agora? Mais recursos dos Estados Unidos estão sendo enviados à região. Grupos de porta-aviões, como o grupo do porta-aviões Bush, forças anfíbias e um enorme reforço logístico continuam sendo enviados para o Oriente Médio. Isso não é algo estático. São dois caminhos acontecendo ao mesmo tempo, diplomacia e força, e eles estão ocorrendo exatamente ao mesmo tempo. Na verdade, há inúmeros relatos de que há centenas de voos acontecendo no espaço aéreo iraniano, muito provavelmente procurando saber o que uma invasão terrestre irá enfrentar.
porque se uma invasão terrestre acontecer, haverá um apoio aéreo massivo, antes de as tropas dos Estados Unidos pisarem naquele solo. Então tudo isso está acontecendo. Uma mão está voltada para a negociação e a outra está aumentando a força caso essa negociação não dê resultado. O que os Estados Unidos e Israel continuam insistindo até hoje, que é enriquecimento zero e o desmantelamento absoluto do programa nuclear do Irã, algo que até agora o Irã se recusa a fazer. Agora falaremos sobre o Paquistão. As conversas devem ser retomadas possivelmente em Islamabad ou outro local. Até Trump mantém a situação em aberto. E isso nos diz algo. O canal para negociação está aberto. Mas como mencionei, ele está reforçando suas forças, o que mostra que nada está decidido. Todos aqueles que estão dizendo que o mundo está acabando e afirmando que os Estados Unidos estão recuando. Eles insistem que não importa o que os Estados Unidos façam, é o New York Times, CNN, Haaretz e Israel tentando mostrar fraqueza. Dizem que ele recua, que não conseguiu o que queria, que isso é um fracasso. Mas não é verdade, foi um grande sucesso. E ele não recuou. O que os Estados Unidos exigem? Não querem um acordo pequeno. Ouvimos ontem mesmo Marco Rubio e o vice-presidente Vance dizerem que ele nem está buscando um acordo parcial. Ele está buscando um grande acordo, um desmantelamento completo, o fim do enriquecimento e a remoção do urânio enriquecido e, em troca, um grande pacto. Integração econômica para um novo Irã, prosperidade para um novo Irã e um caminho de volta à comunidade internacional. Essa é a oferta. Mas aqui está o problema. Para o Irã, ceder o urânio enriquecido é perder influência, e sem ela, a sobrevivência a longo prazo fica comprometida. Então, voltando ao provérbio deles, eles estão ganhando tempo. Eles estão enrolando. Eles estão tentando confundir as coisas porque é isso que eles fazem. E dentro do Irã, o que o regime está fazendo dentro do Irã? O regime está fazendo algo muito específico. Ele sabe que não pode atingir Israel nem os Estados Unidos. Ele só pode convencer seu povo, que vive sob um bloqueio total da mídia, de que o regime ainda é forte. Eles não veem o que vemos. Eles não assistem a este podcast nem têm acesso à mídia. Eles recebem propaganda o tempo todo e ouvem que o regime está vencendo. Já vimos isso antes, pois na operação anterior em junho disseram o mesmo ao povo deles. E levou meses para a realidade alcançar o povo iraniano. Na verdade, levou 6 meses entre o fim da campanha bem-sucedida em junho até o povo iraniano ir às ruas em janeiro, porque demorou para eles entenderem que o regime havia sido severamente enfraquecido. Veja o que ocorre agora. Cerca de 10 mil combatentes da Guarda Revolucionária iraniana aparentemente foram eliminados. Seus depósitos e sua capacidade de construir e fabricar mísseis balísticos foram eliminados. Então, voltamos à pergunta principal. Quem vai ceder primeiro? O Irã vai ceder e negociar? Acho extremamente improvável, pois a estratégia deles é a sobrevivência. Ou o presidente Trump leva isso adiante. Se isso escalar, há opções. Sufocar a economia, manter pressão em Hormuz, apreender ativos estratégicos como Kars e outros já citados nas semanas anteriores. E aumentar a pressão interna sobre o regime, garantindo acesso dessas pessoas às notícias. Isso não é teórico, isso é o que está sendo preparado agora mesmo, e é nisso que tudo isso se resume. Se o Irã recuar primeiro, Trump conquista uma vitória histórica. Se Trump recuar primeiro e o Irã mantiver seu urânio enriquecido, isso terá sido uma guerra importante e terá atrasado o Irã, mas não será uma vitória histórica. Isso também vai significar que o regime sobrevive, a ameaça permanece e eles mantêm seu poder de barganha. Não importa a forma como seja apresentado, isso não é uma vitória total. Agora, eu quero dizer algo importante, acho que para muitos de nós. No dia em memória do Holocausto desta semana, o primeiro-ministro Netanyahu abordou um tema profundo. Pela primeira vez em 2000 anos, o povo judeu não espera. Nós estamos realmente agindo. É 1936, 37, 38 e 39 e vemos a ameaça surgindo no horizonte. Mas desta vez estamos agindo com antecedência. Estamos nos defendendo, estamos tomando nosso destino nas próprias mãos. E com a ajuda de Deus, estamos atingindo aqueles que buscam nos destruir antes que possam agir.
Vamos apenas dar um passo atrás e pensar sobre isso. Por 2000 anos, o povo judeu viveu no exílio sob perseguição. Nós estávamos indefesos. E agora as forças de defesa de Israel, nossos soldados, a determinação do povo israelense e nossa liderança estão dispostos a agir. Isso não é uma normalidade histórica. Isso é histórico e nunca deve ser dado como certo, por isso nossos inimigos estão tão incomodados. Por isso nossos inimigos estão tentando distorcer isso. Assim como no outro dia, e quando tive um debate com Mehdi Hassan fez uma afirmação. Ele está tentando distorcer tudo. Ele tentou mudar a conversa do programa nuclear do Irã para o fato de que Israel pode, segundo relatos estrangeiros, ter uma arma nuclear. Essa é a obsessão dele. Ele afirmou que Israel está vinculado a uma resolução 487 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é falso. A resolução 487, e é importante que todos nós saibamos, não é uma resolução do capítulo 7. Apenas as resoluções do capítulo 7 das Nações Unidas são vinculantes e executáveis. Não existem resoluções do capítulo 7 sobre a questão nuclear contra Israel, mas existem contra o Irã. E isso importa porque os fatos importam. E podemos ver os inimigos de Israel tentando distorcer esses fatos e manipular esse argumento. Então, aqui estamos nós. Navios estão se movendo e vão passar pelos estreitos. As negociações estão acontecendo, mas a pressão está aumentando. E por trás de tudo isso, a única pergunta que resta é: quem vai ceder primeiro? O Irã vai abandonar sua estratégia de protelação e abrir mão de seu poder de barganha? Ou os Estados Unidos vão recuar e deixar o regime com força suficiente para continuar lutando mais adiante? Isso não se trata apenas de um acordo. Trata-se dos rumos da próxima década e talvez de um período ainda maior. Porque, no final das contas, a história não lembra quem falou por mais tempo, quem agiu por mais tempo. Ela lembra de quem manteve a posição até a vitória. Estamos realmente em um momento decisivo no Oriente Médio para Israel, para os Estados Unidos e acho que é seguro dizer, globalmente. Obrigado por me acompanhar neste podcast Truist.